Estamos de volta com mais um programa História Atual. As eleições passaram, terminado todo esse processo eleitoral, a nossa programação vai voltar ao ar. Aliás, apenas amanhã, quinta-feira, nós teremos um programa fazendo um balanço geral do segundo turno. Mas hoje nós já estamos aqui de volta para falar dos nossos estudos, das pesquisas que são realizadas nos cursos de História, Sociologia, Política, dentro da programação normal do nosso canal. E, com certeza, você já leu sobre a ditadura empresarial civil-militar, que foi a parte triste da história do Brasil nessa contemporaneidade. E dentro do regime militar, o AI-5, que muita gente já estudou, muita gente já conhece, mas talvez você não saiba como a imprensa trabalhou essa temática. E se você não sabe, não saia daí. Em instantes, nós iremos conversar um pouco sobre o AI-5 na imprensa. No programa de hoje, nós iremos conversar com Liliane Sonara sobre o AI-5 no jornal Diário de Natal entre o período de 1968 a 1970. Liliane Sonara é graduada em História pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN. Ela foi voluntária do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, iniciação à docência entre o período 2019 e 2020. Foi aluna bolsista de 19 a 20 no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC, do projeto Fonte para a História Potiguar, Abertura e Transição Política do Regime Militar nos jornais O Mossorense e Gazeta do Oeste, sob a orientação do professor doutor Marcílio Lima Falcão. Também participou como aluna bolsista do Programa de Residência Pedagógica entre os anos de 2020 e 2022. Seu trabalho de conclusão de curso segue na linha de pesquisa da imprensa na ditadura militar, onde trabalhou sobre as narrativas do jornal natalense O Diário de Natal, sobre a edição do Ato Institucional número 5. É com muita satisfação que nós recebemos Liliane. Liliane, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu sei que você estava no seu dia de folga. Aliás, folga para todos nós, que hoje é um dia especial, para que as pessoas compareçam aos cemitérios de todas as cidades, visitar os túmulos de seus familiares que já partiram. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Liliane. Primeiramente, né, eu gostaria também de agradecer ao senhor, professor Lemuel, pelo momento, né, e afirmar, né, o quanto é importante a gente conversar sobre essa temática, já que a ditadura militar, né, ela sempre está em pauta, né, principalmente nesses últimos anos, e a gente discutir aí um pouco sobre o papel dos jornais nesse processo, né, nesse período e como esses atores sociais agiram, né, se comportaram aí durante esse período ditatorial. Liliane, eu quero começar pedindo para que você fale para o nosso internauta sobre o seu interesse na temática da ditadura militar no Brasil. Bom, professor, como o senhor inicialmente falou, né, eu participei quando estava cursando do programa de iniciação científica, né, o PIBIC. E eu participei do PIBIC sob a orientação do professor Marcílio, e a linha de pesquisa, né, do projeto era fontes
para a história potiguar, né? Nós trabalhamos aí com o jornal O Moçoroense e o jornal Gazeta, e o objetivo do trabalho era juntar fontes, certo? Para falar, que abordassem aí, no caso, né, a conjuntura, né, da abertura política de transição do regime militar para a democracia. Então, o projeto do PIBIC, ele visava, né, ele tinha esse objetivo de recolher fontes durante esse período, e foi a partir daí que eu tive a aproximação com o tema, né, da ditadura militar. Dentro do projeto, nós realizamos várias leituras, né? Tivemos aí uma aproximação com atores, né? Autores, professores que trabalhavam com essa temática, e e vários sentidos, né? Porque a ditadura militar, ela é um campo muito vasto, que dá para a gente trabalhar várias abordagens, né? Sobre o papel da imprensa, sobre movimentos, direitos humanos e outras questões. Então, é um campo que tem inúmeras temáticas, já inúmeras possibilidades aí de ser trabalhadas. E aí a gente foi, né, delimitamos aí o trabalho para esse papel, né, da imprensa, estudamos esse papel aí da imprensa, no caso da imprensa potiguar, durante esse período. E durante a minha trajetória de participação no projeto, eu tive, né, o conhecimento aí, a aproximação, né, no caso, com o jornal Moçoroense e o jornal Gazeta, mas também nós conhecemos outros jornais, né? Temos aí o Tribuna do Norte e o Diário de Natal. E quando eu conheci o Diário de Natal, né, eu fui tendo afinidade ali com a fonte, né, com o jornal. E aí, quando cheguei, né, já no final do curso, eu optei por tomar o Diário de Natal como fonte histórica para realizar o meu trabalho de monografia. E então eu acatei, né, decidi usá-lo como fonte. Então, a minha aproximação com a temática, ela se deu através da minha participação no PIBIC, né, que é um programa aí muito importante para os jovens universitários que têm interesse, né, de ter essa aproximação com a pesquisa histórica, e que faz total diferença para quem participa. Liliane, você disse que percorreu vários jornais, o Moçoroense, Isso. Tribuna, e parou ou fixou-se no Diário de Natal. Olhando para essa fonte, o que representa, o que representou o Diário de Natal no universo da imprensa potiguar? Bom, professor, o jornal Diário de Natal, a gente pode dizer que é um dos jornais que tem um grande protagonismo, né, dentro do nosso cenário regional. É, o Diário de Natal, antes de ser o Diário de Natal, ele era um jornal que não tinha tanta protagonismo, né? Ele passa a ter uma maior visibilidade quando ele passa a pertencer aí ao Diários e Associados, né? Que pertencia ao Assis Chateaubriand, que foi um importante nome aí do jornalismo brasileiro. O jornal, quando a partir de 1945, né? Que é quando ele passa a ser integrar aí aos Diários e Associados, ele passa, né, a ter uma maior visibilidade regional, né, um maior protagonismo, até mesmo em quesitos de um maior desenvolvimento técnico do jornal. O Diário de Natal, ele era um jornal muito amplo, certo? Ele era um jornal muito completo. Então, quando eu me deparei com ele, eu percebi que era uma fonte, né, muito vasta, era uma fonte muito rica em informações para que a gente pudesse estudar aí esse período ditatorial, né? E como eu afirmo até mesmo dentro do meu texto de monografia, quando a gente pesquisa, né, tenta aí olhar, trabalhar a imprensa potiguar como uma fonte histórica desse período, a gente vê que a grande maioria dos trabalhos sempre estão, em sua grande maioria, eles estão mais restritos aos jornais, né, ali do Centro-Sul, né, dos grandes centros, ou os jornais que pertenciam à grande mídia, né, como Folha de São Paulo, Estadão. Então,
Quando eu me deparei com ele, e até mesmo, né, já durante o período da qual eu participei do PIBIC, a gente vê uma necessidade de construir uma história através dessas fontes locais, né, dessa imprensa local, porque elas também ocuparam um importante espaço, né, de produção de narrativas, da construção de uma imagem de um período ditatorial, de um período autoritário. Então, o Diário de Natal, ele se constitui aí como uma fonte, né, riquíssima, que dá para a gente aí se debruçar sobre a história tanto local quanto a história nacional, já que o jornal ele também ele cobria, né, notícias sobre a política nacional, política internacional também. Então, ele é aí uma fonte muito rica, né, para quem deseja se debruçar sobre esse papel da imprensa potiguar durante esse período e também sobre até mesmo outros períodos históricos. Antes de irmos para a nossa terceira pergunta, eu quero pedir a você que entrou agora, que acompanha o nosso canal, mas que ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação, coloca lá no grupo da família, dos amigos, no grupo do seu curso, né, da sua faculdade, né, e ajude a fortalecer, a desenvolver o nosso trabalho, porque é importante para você que tem interesse em acompanhar não só os assuntos políticos, sobre economia, sobre as questões sociais, mas também as pesquisas que são desenvolvidas nas universidades. E a gente tem sempre a preocupação de olhar para as nossas universidades, o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, certo? Porque sabemos que tem muito trabalho bem feito, bem produzido, e é para você que a gente desenvolve esse trabalho. Então se inscreva, dê o seu like, compartilhe e ajude a fortalecer a nossa atividade. Eliane, como é que a imprensa, de uma maneira geral, não apenas o Diário de Natal, mas a imprensa geral, fazia a cobertura das manifestações que eram contrárias ao regime ditatorial? Bom, professor, a imprensa, né, como eu falei, ela ocupa um importante papel de construção de narrativas e de construção de imagens e construção de imaginários, né, sociais acerca de grupos que atuaram, né, durante a ditadura, não somente os militares, mas durante a minha pesquisa, nós conseguimos captar, né, ali conseguimos analisar é, o que o jornal Diário de Natal ele tenta construir, né? Ele na verdade ele constrói aí a imagem desses grupos opositores da ditadura, né? E dentro da minha pesquisa eu trago aí o destaque no caso para dois atores, né, principalmente a Igreja Católica e os estudantes, né, porque principalmente a partir de 1968, né, que é um ano aí que ocorreram movimentações muito importantes no mundo inteiro, né? Movimentos estudantis que foram às ruas protestar, né? É, trazer ali uma nova ideia de fazer política, um novo olhar, né, sobre os costumes, sobre os comportamentos sociais, como vamos ter aí o exemplo, né, dos movimentos de contracultura nos Estados Unidos, o Maio de 68 em Paris, e nós vamos ter também esses movimentos, né, aqui no Brasil. Em primeiro lugar, o jornal ele vai sempre tentar, né, trazer aí uma imagem pejorativa, principalmente, né, dos estudantes. Por quê? Porque um exemplo, né, claro disso, por exemplo, quando houve a morte do jovem Edson Luiz, né, que foi morto por policiais durante uma manifestação no estado da Guanabara, né, o atual Rio de Janeiro hoje. A morte do jovem Edson Luiz, né, que era um estudante que saiu do Nordeste e foi em busca, né, de melhoria de vida no sul, na região ali centro-sul, o jornal ele vai veicular como esse acontecimento, né? É,
A morte do jovem Edson Luiz, ela esteve ali num cenário, né, de uma manifestação em que jovens estudantes estavam protestando contra a guerra do Vietnã, que era muito comum, né, vermos aí os movimentos estudantis protestando contra essas guerras também que aconteciam no exterior, né? E o jornal apresenta qual narrativa sobre esse acontecimento, né? Que os estudantes que estavam protestando atacaram os policiais que foram, né, até esse local de manifestação e que a partir daí os policiais eles atiram, né, eles revidam, ou seja, o jornal ele constrói uma narrativa de que quem era os vilões, digamos assim, dentro desse acontecimento foram os estudantes, né? Então, que o ataque, ele partiu aí dos estudantes, a ação do ataque foi dos estudantes, então, portanto, as forças policiais, elas apenas, né, revidaram, né, elas responderam a esse ataque que resultou aí na morte do jovem Edson Luiz. Então, o jornal, ele vai reforçar, né, durante, principalmente, desse período, durante esse acontecimento da morte do jovem Edson Luiz, o jornal passa mais ou menos aí em torno de uma semana noticiando, né? Fala das autoridades, de reitores, né, de professores acerca desse acontecimento, e o jornal ele sempre reforça essa versão, né, de que os estudantes eles foram ali os responsáveis, né, os primeiros responsáveis por esse acontecimento. Então a gente vê que o jornal ele constrói uma narrativa que incrimina, digamos assim, os estudantes, né, o movimento estudantil. Então cria-se essa ideia, né, de que os estudantes eles iam para as ruas para movimentar, né, para atrapalhar a ordem, né, como era um dos discursos que mais se ouviam no período. E a imprensa, né, de um modo geral, ela tenta criar essa caricatura, né, dos estudantes e dos outros grupos opositores do regime, que eram grupos que eram subversivos, que eram grupos que visavam ali movimentar a ordem, né? Promover a desordem e sempre criando aquele, principalmente do estudante, sempre criando aquela ideia de que estavam ligados a movimentos, né, comunistas. Então a gente percebe que desde esse período, né, se cria aí esse imaginário de que estudante ele vai para a rua fazer balbúrdia, que ele vai para a rua, né, só para fazer movimento, sem causa alguma. Então, a imprensa ela teve uma participação muito, muito forte nessa construção desse imaginário social acerca do jovem estudante, certo? Então, dentro de um panorama geral, o Diário de Natal ele também colaborou para essa construção dessa imagem do jovem estudante. A imprensa, ou parte da imprensa, sempre contribuindo para marginalizar os movimentos sociais ou as ações que, de uma forma ou de outra, mostravam-se insatisfeitos com não só com o governo brasileiro, mas com o cenário internacional. Liliane, como é que o Diário de Natal apresentou para o seu leitor, para a sua leitora, o ato institucional número 5? Bom, professor, o ato institucional número 5, né, ele é conhecido dentro da história do regime militar como o ato mais autoritário que foi editado pelos militares, né? E volta e meia também é um tema, né, que é muito recorrente também na atualidade. A gente, infelizmente, vê aí pessoas que pedem a volta dele sem ao menos saber no que esse ato ele implicou, né, na vida da população brasileira. E qual foi o seu sentido, né? No que o que de fato esse ato ele tinha, né, de efeito sobre a sociedade. O Diário de Natal, antes mesmo da edição do ato, fez uma ampla cobertura, né, das movimentações que antecederam a edição desse ato, né, que
dentro da historiografia, né, se tem o consenso de que a partir do episódio de que o Congresso Nacional negou a cassação do deputado Márcio Moreira Alves, né, que tinha feito ali um discurso no Congresso, que convocou a população para boicotar as festividades do 7 de setembro, né, que ele expôs ali, né, as ações dos militares que iam para as ruas, bater em estudantes, reprimia, né, os movimentos que contestavam aquele regime, e se tem aí como o estopim para que os militares eles pudessem, né, editar o AI-5, né? Então, o jornal ele traz uma narrativa de colaboração com a edição desse ato. O ato ele é editado no dia 13 de dezembro de 1968, mas ele só é noticiado no dia seguinte, né, no dia 14. E o Diário de Natal, ele traz na sua primeira página, né, com a notícia que um novo ato foi decretado e logo mais ele vai explicar no que aquele ato ele implica, né? Vai trazer todo o corpo ali do texto do que era o AI-5. E dentro das colunas políticas do jornal, a gente vai ver que o jornal ele vai explicar os motivos, quais foram as motivações, quais foram as justificativas para se ter um ato, né, daquela gravidade ser editado. E em uma dessas matérias, o Diário de Natal, ele coloca, né, como uma medida acertada, né? Por quê? Qual vai ser a justificativa do jornal para que o AI-5 ele fosse aí uma medida acertada? Porque durante todo o ano de 68, né, nós tivemos várias manifestações estudantis, tivemos as ações, né, da Igreja Católica com parte do clero, alguns padres que faziam discursos contra o cenário de desigualdade social que existia naquele período, contra a violência aos direitos humanos que estavam ocorrendo, e aí o jornal ele vai justificar a ação do ato nesse sentido. E ele também vai, né, culpar aí uma parte da classe política, que ele vai colocar que essa classe política ela não tinha entendido ali o objetivo, né, da revolução, né, que era como os jornais eles daquele período se referiam ao regime. Então o jornal ele vai construir essa narrativa de que o AI-5 ele foi um instrumento necessário, né? Foi um instrumento ali que foi um remédio, digamos assim, para toda aquela movimentação que vinha ocorrendo durante o ano de 68, certo? Então, é por isso, né, que eu digo que o Diário de Natal, ele colaborou, né, com as narrativas apresentadas pelos militares. Estamos caminhando para o encerramento da nossa entrevista, muito bacana, muito esclarecedora, muito consistente os argumentos utilizados por Liliane. Liliane, a gente sabe que o regime militar ele teve a sua força repressiva e, em contrapartida, setores da sociedade resistiram a essa repressão. Então, você tem, de um lado, a repressão, do outro lado, a resistência. Como é que os jornais, o Diário de Natal ou outro jornal que você tenha pesquisado, como é que esses jornais tratavam em suas páginas esse conflito, repressão e resistência? Bom, professor, o Diário de Natal, ele já, né, como ele colaborou, né, aí com essa construção de uma imagem marginalizada, né, uma imagem ruim dos estudantes e dos opositores ao regime, isso também vai se confirmar nessa parte, né, principalmente a partir de 1968,
com a vigência do AI-5, nós vamos ter aí uma maior legalidade, né, para os militares eles agirem, né, com violência, com uma maior repressão. Nós vamos ter também aí um aperfeiçoamento, né, da máquina repressiva dos militares, que vai ter, digamos assim, que carta na manga para reprimir os grupos que tentassem se opor, né, ao regime. E o Diário de Natal, ele vai noticiar, né, as ações, principalmente dos grupos, né, armados que vão surgir aí após 68, né, que vão adotar a luta armada como uma forma de luta política contra o regime. O Diário de Natal, ele noticia, né, as ações como assaltos, né, roubos a bancos, que eram ações, né, das chamadas guerrilhas urbanas, né? Então, sempre que o jornal ele vai noticiar essas ações, ele sempre trata, né, esses grupos como grupos de gangue, grupos de assaltantes, de terroristas, e não somente a ação desses grupos que agiam aqui no Brasil, mas de grupos que também, né, agiam pelo continente sul-americano, já que nós estávamos aí numa conjuntura, né, de que houve sucessivos golpes militares, então não era somente no Brasil que estava tendo uma ditadura militar, mas os nossos países vizinhos também, né? Então o Diário de Natal ele colabora, né, com essa construção de que esses grupos eles agiam em nome do terrorismo, né, do marxismo, do comunismo, sempre criando essa ideia, né, do inimigo comunista, do inimigo vermelho. E não se entendia, né, não se tinha o entendimento de que as ações desses grupos não se dava por interesses próprios, né, mas eles estavam, né, agindo ali por uma causa política, né? Então era uma reação a toda a repressão e violência que esses grupos eles vinham sentindo, né? E em contrapartida, nesse momento que esses grupos eles eram reprimidos, nós temos aí o Brasil ele começa a viver, né, o chamado milagre econômico. Então, nós temos, de um lado, grupos que estavam vivendo a repressão do Estado, né, da ditadura, em contrapartida que outros grupos, né, como os grandes empresários, as multinacionais, estavam vivendo ali a melhor parte daquele período, né, porque estavam tendo lucros, né, altos desenvolvimentos. E então eu sempre costumo dizer que é um período, né, após 68, é um período que nós vamos ter duas realidades, né? Enquanto um grupo ele vivencia ali as maravilhas daquele progresso, né, daquele dito milagre econômico, outro grupo sentiu duramente a repressão, né, que o AI-5 ele deu essa legalidade, né, para os militares agirem. E aí nós vamos ter uma violência desenfreada por parte do Estado, o aumento da censura, os exílios, né, torturas, mortes, desaparecimentos. Então é um período, né, de um realmente assim de um terror de Estado, certo? Estamos terminando a nossa entrevista com Liliane Sonara, uma conversa muito agradável, esclarecedora, e eu passo para você, Liliane, para fazer suas considerações finais. Bom, professor, novamente eu gostaria de agradecer, né, o espaço por poder falar sobre essa temática, que é uma temática a qual eu aprendi a gostar bastante, né, durante a minha graduação. E aos que têm interesse, né, gostaria de encorajar aí aos estudantes que estão na graduação a pesquisarem, né, principalmente sobre a história da ditadura dentro do Rio Grande do Norte, já que nós temos aí uma certa vacância, né, sobre esse período aqui no estado. É, Trabalhar sobre a imprensa, conhecer, né, as fontes que nós temos, para que nós possamos construir aí uma história do nosso estado, né? Então, eu gostaria de deixar essa palavra, né, e os meus agradecimentos ao professor Lemuel. Muito obrigado, Liliane. Nós é que agradecemos você ter dado essa contribuição para o nosso programa, para o nosso canal e principalmente para os nossos internautas que nos acompanham. E lembrar a você
de dar o seu like, compartilhar a nossa programação e dar também suas sugestões. É importante. A gente recebe muitas sugestões de temas e a gente vai sempre aprimorando e adequando a nossa agenda às sugestões que vocês dão. Hoje nós conversamos com Liliane Sonara sobre o AI-5 no Jornal Diário de Natal. Eu quero agradecer mais uma vez a Liliane e agradecer a você que nos acompanha. Muito obrigado a todos e a todas e até a próxima quarta-feira. Um forte abraço.